Graça e paz, queridos irmãos, boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite uma parte da palavra de Deus que está registrada na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos de 11 até o 14. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Meus queridos, nós não entendemos direito o que é viver de forma irrepreensível neste mundo. Nós não compreendemos o que é viver buscando a perfeição. Naturalmente, nós não entendemos o que significa clamar para que as nossas vidas sejam salvas. É necessário que haja, de alguma maneira, uma comunicação da parte daquele que nos criou. É necessário que haja a boa vontade do nosso Deus, para que nós possamos ser devidamente orientados sobre a forma como nós podemos alcançar uma vida, uma qualidade de vida, com adjetivos como esses aos quais Paulo se refere na passagem que lemos. O apóstolo está afirmando nessa passagem que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para a humanidade inteira. De repente, sem que nós, pecadores, pudéssemos imaginar ou pensar em dirigir a Deus as nossas petições, Deus se antecipa a essa nossa necessidade premente. E Ele mesmo entra no nosso tempo para nos oferecer o que há de mais precioso para a vida de seres humanos: a salvação. Paulo diz que ele fez isso através da manifestação da sua graça, para oferecer essa salvação. Todos nós que frequentamos uma igreja aprendemos que graça significa favor imerecido. No entanto, a palavra graça, ela tem um valor inestimável na vida, no coração, na mente de todos quantos de alguma forma foi alcançado por ela. A graça de Deus significa, sim, um presente que Deus nos dá, sem nós naturalmente merecê-lo. Graça, no entanto, não é alguma coisa pelo fato de eu receber sem pagar nada, que não custou nada a Deus. Custou muito, custou a vida do seu próprio Filho. Portanto, a graça, ela não nos alcança de forma irresponsável. A graça teve e tem um preço muito alto. Foi Pedro que disse que nós fomos comprados não por prata, nem por ouro, nem com coisas preciosas desta vida, mas fomos
através do precioso sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado, implica em sacrifício. A graça que nos alcança custou o sacrifício de Cristo no Calvário. E uma vez compreendendo essa graça e aceitando-a com gratidão em nosso coração, então Deus, Ele então faz aquilo para que Ele mesmo nos ofereceu a sua graça. Ele nos dá a sua salvação. Os sinos não tocam nada além de sermos assim tocados e nos tornarmos morada de Deus. Nada mais vai acontecer. Acontece aos olhos de Deus. E interessante que a Bíblia diz que também acontece uma outra coisa fora da nossa visão humana. É que os anjos de Deus fazem festa toda vez que um ser humano, ao ser tocado pela graça de Deus e ao receber o dom da salvação, o dom da vida eterna, os anjos de Deus fazem festa no céu. É assim que Deus considera a vida do homem algo precioso para Ele. E por isso mesmo Ele se antecipa à nossa necessidade de sermos alcançados por Ele. E sermos assim então reconciliados com Ele, através da graça que Ele nos oferece pelo sacrifício de Cristo no Calvário. E depois disso, Ele também, com essa graça, Ele nos ensina. A graça impõe em nosso coração, imprime na nossa vida temor. Temor a Deus. Temor ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos alcançou. Diz o apóstolo Paulo que ela nos ensina essa graça, para que renunciando à impiedade, os pecados, a desobediência, o fazer mal, o nos comportarmos de forma inadequada, falarmos palavras que não são apropriadas para aquele que foi alcançado pela graça, ele nos ensina para que, renunciando à impiedade, às paixões deste mundo, ou seja, os desejos, as atrações, ao invés de corrermos para ela, devemos correr ao contrário dela. Porque são essas coisas deste mundo que vêm à nossa vida e simplesmente nos atrapalha na caminhada de volta ao nosso Deus. Devemos então fugir, renunciar à impiedade, às paixões, os desejos mundanos. E uma vez feito isso, devemos viver como a graça nos ensina, nesse presente mundo, de forma sóbria e justa e piedosamente. Sóbria, nós devemos viver de uma forma alerta, conhecer o nosso tempo e o nosso mundo, e reconhecer os perigos que essa vida oferece à nossa alma, à nossa comunhão com Deus. Há quantas pessoas que já não têm comunhão com Deus porque se engraçam, se atraem pelas coisas desta vida, que são passageiras e efêmeras, pelas ofertas desta vida, que são simplesmente uma coisa que vem para enganar o seu coração, um engodo que nos distancia de Deus. Há muitas pessoas assim, que ao invés de manter o relacionamento com Deus, vivem nesta vida de forma irresponsável, sem prestar atenção no que está acontecendo, sem medir as consequências do que faz. No entanto, aqueles que são alcançados pela graça precisam ser sóbrios, viver de forma sábia sobre esta terra. Foi um salmista que pediu a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Devemos ser sábios neste mundo. Devemos viver de forma justa, sermos honestos nos relacionamentos, nos compromissos, nos negócios, nos portarmos de uma maneira santa, é viver piedosamente, buscar o Senhor, alimentar a nossa vida espiritual, comer da sua comida espiritual. Nem só de pão vive o homem, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimentar-se espiritualmente, buscar a face de Deus em oração,
em todos os momentos, não somente nas horas de conflito, de tristeza, de decepção, de dor nesta vida, mas buscarmos a Deus continuamente, diuturnamente, e fazermos de Deus sempre o nosso alto retiro, o monte em que nós encontramos refúgio. E depois de alcançados, nós precisamos aguardar. Você sabe, o nosso Deus nos alcança para uma missão que deve ser completa, ou deve ser completada no final da nossa caminhada. Nós devemos olhar sempre para cima dessa caminhada e devemos estar sempre aguardando o aparecimento de Cristo na sua glória, que Ele prometeu vir buscar aqueles que foram alcançados pela sua graça, aqueles que foram salvos pela sua graça. Ah, muita misericórdia em tudo isso. Deus age de forma misericordiosa para poder nos oferecer a sua graça e a sua salvação. E agora nós que fomos alcançados, aguardamos ansiosamente pelo aparecimento do Senhor, que vem para buscar aqueles que são seus, comprados graciosamente pelo sacrifício seu lá no Calvário. Meus amados, nós somos convidados a viver uma vida que seja uma vida que demonstre amor, que demonstre gratidão, que demonstre assim uma resposta natural por aquilo que foi feito na nossa vida, pelo toque que nos fez o Espírito Santo, pela nossa vida que se tornou morada desse Espírito. Nós que outrora sequer conhecíamos a Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Há muita graça e misericórdia, mas há muito poder em tudo isso, porque nós mesmos nascemos desprovidos desse poder, desprovidos inclusive dessa vontade de clamar por Deus, mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, diz Paulo lá aos Efésios, estando nós ainda mortos, Ele nos vivificou, nos ressuscitou juntamente com Cristo. E Paulo então diz em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos alcança, para que no mundo haja pessoas que amem fazer o seu serviço. Fomos alcançados para as coisas boas deste mundo, a fim de que tudo quanto fizermos no nome de Jesus possa de alguma maneira influenciar o mundo em que vivemos para o bem. Deus tem claro objetivo quando Ele nos alcança. É fazer de mim e de você filhos dEle pela fé em Jesus. E como filhos, começar a mudar o mundo que está ao nosso redor, para que haja paz no nosso meio, para que haja esperança no nosso meio, e para que haja alguém sempre proclamando que Deus ofereceu a sua salvação graciosamente a todos quantos vivem e que foram feitos à sua imagem e à sua semelhança, a todos os homens. Você crê nisso? Então abra o seu coração hoje para Jesus. Convide-o a morar na sua vida. Convide-o a dirigir seus passos, a orientá-lo enquanto vive sobre a face desta terra. E viva de maneira que glorifique o seu nome. Viva de forma sóbria, justa e piedosamente, para a glória de Deus, para a salvação de almas. Nosso Deus habita em nosso coração e dirige os nossos passos. Nos faça brilhar como verdadeiras luzes que foram acesas pela presença gloriosa da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Nos faça instrumentos teus para a glória do teu nome e para o bem do mundo em que vivemos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Amém.